Havia chegado a um momento em que todas as tentativas já não faziam mais sentido. Eu procurava respostas em cada canto, mas o silêncio era o que mais me acompanhava. As esperanças, antes vivas, se apagavam como uma chama esquecida no vento. Era como se a vida tivesse se fechado para mim e o peso do impossível me fazia acreditar que nada poderia mudar ou me resgatar daquilo que parecia um fim definitivo. As noites eram longas e os dias frios. A solidão se tornava presença constante e até mesmo as pequenas alegrias do cotidiano pareciam ter perdido o brilho. Eu me perguntava se algum dia conseguiria sentir de novo o alívio de acreditar em algo maior. O coração estava cansado, ferido por tantas tentativas frustradas, e parecia gritar por uma saída que nunca vinha. Esse vazio me consumia em silêncio todos os dias. Então, em meio àquela escuridão, uma palavra simples chegou até mim: oração. Não era a primeira vez que eu ouvia falar dela, mas dessa vez parecia diferente. Alguém me falou sobre uma oração específica, dedicada ao menino Jesus de Praga, e isso despertou em mim um fio de esperança. Mesmo sem forças, senti um chamado para experimentar algo que até então eu havia deixado de lado, e esse chamado soava urgente. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. Eu não tinha certezas, nem respostas, mas havia uma sensação nova. O simples ato de pensar em rezar ao menino Jesus de Praga trouxe uma paz inesperada. Era como se uma porta tivesse se entreaberto, convidando-me a entrar. Eu não sabia o que encontraria, mas compreendi que, mesmo no meu limite, ainda havia uma chance. E era essa chance que eu não poderia desperdiçar. Os dias seguiam pesados, como se o mundo inteiro tivesse se voltado contra mim. Nada dava certo, e cada passo parecia me levar ainda mais para o fundo. Eu carregava a dor de fracassos acumulados, o medo de não conseguir seguir em frente e a vergonha de admitir que já não via saída. A vida tinha se tornado um labirinto sem portas de saída, e isso me deixava sem ar, perdido dentro do meu próprio silêncio. Eu observava as pessoas ao meu redor conquistando vitórias, vivendo alegrias, enquanto eu permanecia preso em minhas derrotas. Isso aumentava a sensação de abandono, como se Deus tivesse esquecido do meu nome. Eu questionava, chorava em silêncio e, em muitos momentos, desejava apenas desaparecer. O peso que eu sentia não era só emocional. Ele refletia no corpo, nas forças que se esvaíam lentamente, me transformando em sombra de mim mesmo. As noites eram ainda mais cruéis. Quando todos dormiam, eu ficava desperto, encarando o teto e revivendo cada erro, cada porta fechada. O silêncio da madrugada me esmagava, porque era nele que meus medos falavam mais alto. Eu rezava palavras soltas, mas parecia que nenhuma oração tinha força suficiente para alcançar o céu. A solidão se tornava uma corrente, e a sensação de impotência me fazia acreditar que estava condenado a viver naquele deserto. Foi nesse estado de quase desistência que escutei pela primeira vez sobre a devoção ao menino Jesus de Praga. Não foi em uma igreja ou em um sermão planejado, mas em uma conversa simples, quase casual. A pessoa falava com uma fé tão viva que me intrigou. Ela dizia que essa oração já tinha libertado muitos corações desesperados. Naquele momento, uma chama pequena se acendeu dentro de mim, como se algo sussurrasse: tente mais uma vez. Quando ouvi falar do menino Jesus de Praga, confesso que não entendi de imediato o que havia de tão especial. Era apenas uma oração, pensei. Mas, no fundo, algo me empurrava a tentar. Eu já tinha perdido tanto, não havia mais nada a arriscar. Peguei aquelas palavras simples e comecei a repeti-las, sem saber se algo mudaria. Foi como um último suspiro de fé,
uma tentativa tímida de abrir uma porta que parecia sempre trancada. Na primeira vez que rezei, minhas mãos tremiam. Eu não sabia se era nervosismo ou se era a fragilidade de um coração cansado. Cada palavra parecia um peso, como se eu estivesse tentando atravessar uma barreira invisível. Ainda assim, continuei, mesmo com lágrimas nos olhos. Era como se eu estivesse entregando pela primeira vez em muito tempo minha dor inteira a alguém que realmente poderia ouvir. E isso já trazia alívio. Algo curioso aconteceu naquela noite. Eu não dormi profundamente, mas também não fiquei sufocado pelo desespero. Foi como se uma brisa suave tivesse visitado minha mente. Não era a solução imediata, mas uma sensação nova, a de que eu não estava sozinho. Pela primeira vez em meses, fechei os olhos sem a mesma angústia, sem o peso esmagador do vazio. Aquela oração tinha me dado um respiro, uma fagulha de esperança que eu não sentia há tempos. Decidi repetir a oração no dia seguinte e depois no outro. Aos poucos percebi que meu coração começava a se aquietar. O problema ainda existia, mas eu já não olhava para ele com o mesmo desespero. Algo dentro de mim estava mudando, e essa transformação era silenciosa, quase imperceptível, mas era real. Era como se, com cada palavra, o menino Jesus de Praga reconstruísse em mim algo que o tempo e a dor haviam destruído. Com o passar dos dias, percebi que algo em mim estava sendo restaurado. Não era um milagre repentino, mas um processo lento, quase invisível, que começava dentro do meu coração. A cada oração, ao menino Jesus de Praga, eu sentia como se estivesse tirando camadas de dor acumulada, abrindo espaço para uma paz que não vinha do mundo. Essa paz parecia nascer de dentro, como um rio que brota em meio à terra seca. O desespero que antes me paralisava foi dando lugar a pequenas doses de esperança. Eu acordava com mais leveza e já não carregava o mesmo peso ao longo do dia. As lágrimas continuavam a cair, mas agora tinham outro sentido. Não eram de desespero, mas de alívio. Era como se cada oração fosse uma conversa sincera, um diálogo íntimo com aquele menino que me olhava com ternura, como quem entende as dores mais profundas. A transformação era sutil, mas poderosa. Aos poucos, comecei a acreditar que ainda havia propósito para minha vida. Eu que antes via apenas muros, agora começava a enxergar janelas abertas. Mesmo nas situações mais difíceis, sentia que não estava enfrentando tudo sozinho. Era como se o menino Jesus de Praga segurasse minha mão, mostrando que a fé verdadeira não elimina os problemas, mas dá força para atravessá-los sem se perder. Esse processo me fez perceber que o verdadeiro milagre já estava acontecendo dentro de mim. O milagre da esperança, da coragem renovada, da fé restaurada. Antes, eu acreditava que o impossível era ver minha vida mudar. Agora, entendia que o maior impossível era recuperar a confiança no amor de Deus. E esse impossível estava se tornando real diante dos meus olhos, transformando minha dor em aprendizado e minha fraqueza em força. Foi em uma manhã comum que algo extraordinário aconteceu. Eu havia acordado e feito a oração como de costume, quando recebi uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma pessoa que eu não via há anos me ofereceu uma oportunidade que parecia impossível. Aquilo que eu buscava há tanto tempo surgiu de maneira repentina, como se o céu tivesse aberto uma porta exatamente no momento em que eu já não acreditava mais que fosse possível. O coração disparou. E por um instante eu não soube se era real. Tudo parecia tão fora do meu alcance, mas agora estava diante de mim, como um presente inesperado. Lembrei imediatamente das palavras que tantas vezes repeti ao menino Jesus de Praga. Foi impossível não associar aquela resposta à força da oração. O que antes era silêncio, agora se tornava sinal.
Era como se Deus tivesse escolhido aquele momento para mostrar que nada é realmente perdido. Esse acontecimento mudou não apenas minha realidade, mas também minha forma de enxergar a vida. Percebi que o milagre não era apenas a solução do problema, mas também a transformação interior que me preparou para recebê-lo. Se tivesse acontecido antes, talvez eu não tivesse reconhecido seu valor. Agora, cada detalhe parecia carregar o selo da graça. O inesperado não foi sorte, mas resposta a uma fé insistente que se recusou a morrer. Naquele instante, compreendi que a oração ao menino Jesus de Praga não era apenas um pedido, mas uma entrega. Era confiar, mesmo quando nada fazia sentido. E ao confiar, o impossível aconteceu diante dos meus olhos. O milagre inesperado não apenas resolveu o que me afligia, mas reacendeu em mim a certeza de que existe um Deus atento, capaz de transformar lágrimas em testemunho vivo de esperança. Depois daquele dia, tudo ao meu redor parecia ter mudado de cor. O que antes era cinza, agora se transformava em tons de esperança. Eu caminhava pelas ruas com a sensação de que cada passo tinha um novo sentido. O peso que antes me esmagava já não estava mais sobre meus ombros. Era como se o menino Jesus de Praga tivesse me devolvido não apenas uma solução, mas a própria vida que eu acreditava ter perdido para sempre. As pessoas começaram a perceber essa transformação em mim. Comentavam sobre meu semblante mais leve, sobre a paz que transparecia em meus olhos. Eu mesmo me surpreendia ao sorrir de forma espontânea, sem esforço. A dor que antes ocupava todos os espaços deu lugar a uma serenidade silenciosa. Era como se eu tivesse reencontrado minha essência, aquela parte de mim que a dor havia escondido, mas que a fé conseguiu resgatar. Essa mudança também refletiu nas minhas atitudes. Passei a enfrentar os desafios de outra forma, com coragem renovada e confiança de que não estava sozinho. O medo já não ditava mais meus passos. Mesmo diante de dificuldades que ainda surgiam, eu tinha certeza de que a oração era minha arma mais poderosa. Cada palavra dita ao menino Jesus de Praga era como uma ponte que me ligava à esperança, uma prova de que nada é definitivo. Foi então que percebi: o verdadeiro milagre não era apenas a solução para um problema, mas a transformação de quem eu era. O desespero deu lugar à fé, e a escuridão se transformou em caminho iluminado. Agora eu sabia que poderia recomeçar, e que cada novo dia era um presente a ser vivido com gratidão. O menino Jesus de Praga não apenas respondeu à minha oração, mas me ensinou a viver novamente com esperança no coração. Hoje, ao olhar para trás, percebo o quanto estive perto de desistir. O peso do desespero quase me roubou a chance de viver esse milagre, mas foi justamente no limite, quando já não havia saída, que encontrei a oração ao menino Jesus de Praga. Ela não apenas mudou minha história, mas provou que nenhuma dor é grande demais para a força da fé. Nada está realmente perdido quando entregamos o coração a Deus. O que aprendi é que o milagre não está apenas no resultado, mas também no processo. Cada lágrima, cada noite de oração, cada instante de silêncio fez parte da transformação. O menino Jesus de Praga me mostrou que a esperança pode florescer até mesmo no deserto mais seco. A cada palavra repetida, eu estava sendo moldado, preparado para reconhecer a graça quando ela finalmente se revelasse diante de mim. Hoje falo com a certeza de quem viveu o impossível. O milagre inesperado não foi apenas uma resposta, foi um renascimento. Foi a prova de que Deus escuta, mesmo quando acreditamos que Ele se calou. A fé não elimina a dor, mas dá força para atravessá-la. E quando menos esperamos, ela se transforma em testemunho vivo de que o impossível é apenas o tempo que Deus escolhe para agir. Por isso, deixo este convite. Se você também sente que não há mais saída, não desista.
Faça a oração ao menino Jesus de Praga com fé e entrega verdadeira. Permita que ele toque seu coração e transforme sua vida como transformou a minha. O milagre pode não vir como você imagina, mas virá no momento certo. E quando acontecer, você entenderá que nada foi em vão, pois tudo fazia parte do plano maior de Deus.